como você falou, em um negócio inovador, como era o caso da Biscoitê, que não existia ainda, né? Exato. Não tinha Você concorrente tem para você falar, vou fazer, comparar comparar. ou... Então, assim, é bem mais difícil. E também, gente, bem mais raro, né? Assim, sabe? Eu empreendo por necessidade desde os meus 9 anos de idade, que eu vendia pãozinho, tudo na rua para ajudar os meus pais, que eu vim da periferia. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, a gente tinha uma vida, estudei em escola pública, não tive nenhuma educação formal legal. Depois fui estudar nos Estados Unidos, na China, fiz vários MBAs, porque a educação é uma coisa muito importante. Mas quando você não tem também um sobrenome ou um cheque ou um apoio familiar, né, para você começar, é mais difícil. Quando você escolhe um mercado que não existe, é mais difícil. Mas ao longo dos meus 20 e poucos anos empreendendo, eu também vejo que é mais raro você achar isso, o mercado que não existe ainda. Ele vai você vai gastar muito mais energia para começar, mas quando você começa, você vai ter um caminho gigantesco para trabalhar um mercado, um oceano azul incrível. E aí, muitas pessoas vão te copiar, muitas pessoas vão fazer a mesma coisa, e eu falo, e tudo bem. Sabe, a gente tem hoje... A gente que começou a colocar biscoitos, por exemplo, em latas, aqui no Brasil, em potes, que ninguém fazia isso. Hoje a gente faz latas que tocam música, que projetam luz no teto, a gente faz umas coisas muito diferentes. E ninguém fazia isso. Hoje muitas empresas fazem. E às vezes até a gente fica lá, poxa, mas a pessoa está copiando. Tem grandes marcas que copiaram quase tudo que a gente faz. E aí eu falo, tudo bem. Se a pessoa está copiando é porque a gente está fazendo alguma coisa certa. Qual é o nosso desafio? Seguir inovando, seguir disruptando o mercado, seguir procurando as novas ondas para não ficar no nosso Olimpo aqui do mercado que a gente criou e que é nosso, porque eu não acredito que nada é nosso. Ele está... eu não acho assim, eu tenho um cliente. Não, eu não tenho nada. Eu sou aquele cliente, eu estou servindo aquele cliente, ele está feliz comigo naquele momento, mas amanhã ele pode não estar. Ele pode achar aquele produto não tão legal. Então, o nosso desafio como marca é como que eu consigo seguir inovando, seguir criando os mercados que não existem, seguir correndo riscos desproporcionais enquanto você cresce. E aí eu acho que talvez esse seja o maior desafio, porque enquanto é uma empresa pequena, com 2, 3 pessoas, é fácil. É porque você inspira, você está lá e você toma os riscos. A gente tem hoje mais de 500 famílias que dependem de Biscoitê, que estão ligadas ao nosso ecossistema. Eu já tenho uma responsabilidade muito maior do que eu posso errar. Mas a gente tem que continuar errando. A gente tem que continuar tentando. Porque se eu crio processos para mitigar os erros, eu estou ao mesmo tempo criando processos para desencorajar a inovação. E isso é um caminho sem volta. Quanto mais processos para mitigar risco, menos você consegue inovar. E tudo bem para grandes companhias que estão no mundo inteiro e que não podem deixar o seu core business correr risco. Mas não para uma empresa que tem como seus valores ser uma empresa inovadora como é a Biscoitê. Aqui eu preciso errar. Eu preciso correr riscos, criar coisas que as pessoas podem gostar ou podem não gostar. Então é complexo. E crescer com isso é mais difícil ainda. E a gente também, mesmo as grandes empresas, né, Raul? É claro que em proporções diferentes, mas a gente está num momento em que todo mundo precisa olhar para a inovação e na possibilidade de apostar em algo, dar errado e ter que voltar e testar de novo e fazer diferente. Porque a gente está num momento em que até modelos de negócios estão mudando e vão mudar e a gente, às vezes, não consegue nem entender o que vai ser daqui 5 anos, por exemplo. Então, todo mundo precisa entender que vai ter que assumir risco, né? Quando precisa inovar. Sim e não. Todo mundo entende que precisa inovar, mas nem todo mundo quer inovar. Todas as grandes indústrias, e eu estou falando, eu por muitos anos fiz projetos com grandes marcas globais e tal, e eu nunca, assim, já tive várias reuniões com CEOs, com C-Level, com Board, tal, onde eu ouvia assim, tipo, a gente tem que inovar, mas a gente não pode errar. A gente tem que inovar, mas a gente não pode deixar de trazer o EBITDA de X% nesse ano. A gente tem que inovar, mas, cara, o EBITDA tem que crescer a cada 5 anos e o nosso não aceita menos de que 30% de crescimento de receita. Aí você fala, peraí, você tem que inovar ou você tem que trazer isso? Ah, não, é porque a inovação vai trazer esse negócio. Não necessariamente. Não necessariamente nesse quarter. Não necessariamente nesse ano.
E a gente vai ter que mudar essa mentalidade. A gente vai, mas talvez a gente não consiga mudar as pessoas, né? Eu acho que quando você tem as empresas... E é, de novo, polêmico isso, né? Mas pode ser que eu esteja errado, mas é a minha opinião sobre esse negócio. Eu falo, quando você tem uma empresa muito grande, ela já tem sucesso. E o sucesso... Acomoda. Acomoda. E o sucesso começa a trazer um pouquinho da arrogância. O sucesso começa a trazer você é referência. Então você dita as regras. Só que isso não tem muito a ver com ser uma pessoa vulnerável, com uma marca que vai ser vulnerável, que vai errar, que vai fazer... Não, você é um líder, então você não pode se dar o luxo de fazer isso. Então, quando você tem grandes corporações, elas não conseguem... Eu lembro o CEO global de uma grande marca me falou uma vez, a gente tinha um projeto muito legal e ele falava uma coisa para ele, ele falou, Raul, a gente entende o que a gente tem que fazer. A gente entende que a gente tem que inovar. A gente entende que a gente tem que acessar esses mercados que estão crescendo, que hoje são pequenos, mas que vão ser muito grandes. Mas ele falou, eu tenho hoje um carro, eu estou dirigindo um carro hoje a 250 km por hora. E eu estou numa autopista. E eu sei que existem essas pequenas ruazinhas que são essas inovações. Só que se eu olhar para o lado, eu bato o carro. Então... Eu não consigo fazer isso dentro da minha companhia, dentro da minha estrutura. Por isso que a maioria das grandes companhias começou a criar os CVC, os Venture Capitals, para investir em outros negócios. Mas enquanto a gente não mude, uma coisa profunda e polêmica, o ego dos negócios, a gente não vai mudar isso. Porque se eu invisto em alguém e eu quero controlar alguém, porque eu preciso ter a maior parte das ações, porque eu preciso que o cara faça aquilo que eu quero, cara... Ele vai fazer o que você quer, não o que ele quer. Então ele não vai inovar, ele não vai seguir. E o que eu cansei de ver, eu estou no board de algumas companhias e de alguns fundos, e o que eu cansei de ver, olhe os últimos deals que aconteceram de grandes empresas comprando empresas inovadoras. Todas não, mas 90% deram errado. As empresas pararam de inovar, as empresas pararam de trabalhar no teu nicho, as empresas pararam de ter alma. Porque crescer é fácil, crescer com alma é difícil. E uma empresa que está lá com a alma, com a vida do fundador ali, que aquilo ali é ele, é a família, ele é a expressão do negócio, tem uma cara, um corpo, um nome, um sobrenome, e aí vira uma corporation, complicou tudo. Eu não tenho nada contra as grandes corporações, aliás, eu admiro muito as corporações, mas eu acho que a gente tem que ter o nosso papel claro na sociedade. Cara, a corporação tem um papel. A inovadora, tanto é que todas as disrupções que aconteceram no mercado não vieram do mesmo mercado. O carro elétrico veio, não é que veio de lá, né? Mas assim, quem conseguiu, a Tesla conseguiu disruptar esse mercado, mesmo não sendo quem inventou o carro elétrico. A Apple era uma empresa de computadores e entrou em celulares. Cara, tem 200... A gente era uma empresa que não tinha nenhuma base de presentes e montou um negócio de presentes gigantesco. Então... É muito difícil você inovar com as premissas do teu mercado. Então alguém vai vir de fora e se você for muito rápido, você consegue compor com essa pessoa, não comprar, não controlar. Você pode compor com essas empresas que estão inovando e aí você vira uma empresa inovadora. Você cria um ecossistema de inovação. Isso é legal, desde que você não queira controlar. Que quando você quer controlar porque o seu ego manda você controlar, você vai matar as outras pessoas.